Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do artigo 8º do Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus filetos. Vamos tratar, ainda que brevemente, a respeito do artigo 8º do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte. Vou passar para vocês. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, notem a quantidade de informações que nós temos aqui no artigo 8º, né? Então vamos ver os principais pontos aqui relacionados a esse dispositivo tão importante aqui do Código de Processo Civil. Então, nessa parte inicial do artigo 8º, há quem admita, como Eupídio Donizete, por exemplo, a existência de um princípio da função social do processo, né? E essa questão relacionada à função social do processo já não seria uma novidade aqui do novo Código, porque já havia previsão no mesmo sentido no Decreto-Lei 4.657, de 1942. É a LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse barulhinho, me perdoe, mas é o finalzinho da chuva aqui que ainda está pingando e, enfim, não tenho como fugir aqui desse barulho, me perdoem, tá? Vai ficar esse ping-ping aí de vez em quando, perdão. Então, o artigo 5º da LINDB, ele diz o seguinte: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige. Então percebam que, eu vou voltar para a parte inicial lá do artigo 8º, praticamente coincide com a parte inicial do artigo 8º do Código de Processo Civil, né? Onde é dito que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. É muito parecida a redação. Aqui existe um certo receio, existe uma certa preocupação de que, sob o pretexto de atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, acabe o órgão jurisdicional usando isso como pretexto para fins de ativismo judicial. Tá? Daí a grande importância de lembrarmos da obrigação de fundamentar as decisões. Toda decisão tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. É o que diz a Constituição, no artigo 93, inciso 9. E o 489, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, ele diz quando que não se considerará a decisão fundamentada. Então não pode o órgão jurisdicional simplesmente dizer que, sob o pretexto de atender aos fins sociais ou às exigências do bem comum, que ele vai fazer determinada coisa. Não é por aí. Tá? Ele vai ter que deixar bem claro que realmente ali naquela demanda está se preservando os fins sociais, está se atentando para as exigências do bem comum. Então isso vai ficar evidenciado na fundamentação. Tá? Isso não pode ser usado como pretexto para o órgão jurisdicional fazer o que bem entender. Né? Sobre essa questão, eu vou até no futuro vou falar com vocês, ainda nesse vídeo, vou mencionar um texto que eu acho bem interessante, mas pensando nele me veio outro à cabeça. É um texto que eu sempre falei com os alunos em sala de aula. Se eu conseguir, eu vou botar o link aqui para vocês, tá? Desse texto, que é a teoria da cachanga, ou Alexia brasileira, né? Em que um magistrado, se não me engano, da Bahia, né, um juiz federal, escreveu há anos atrás um artigo bem interessante falando dessa questão de não poder o órgão jurisdicional fazer um jogo de palavras para, no final das contas, fazer valer a vontade dele e não a do ordenamento jurídico, como determina o artigo 8º. Né? Bem, vamos em frente. O artigo 8º ainda fala da dignidade da pessoa humana. Então, a respeito da dignidade da pessoa humana, nós temos que mencionar o que diz, né, a Constituição. Então, dignidade da pessoa humana, a Constituição de 88, que diz no seu artigo 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios,
e do Distrito Federal constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, aí vem o inciso 3, a dignidade da pessoa humana. É outra ideia que tem que se tomar muito cuidado para novamente não servir de pretexto para ativismo judicial. Por quê? Porque há quem diga que o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio coringa. Porque você encaixa ele em qualquer lugar. Você encaixa no processo civil, você encaixa no processo penal, você encaixa no processo do trabalho, consumidor, etc. Então, não pode, mais uma vez a lembrança ao 489, parágrafo 1º, não seria fundamentada a decisão que simplesmente dissesse que, para preservar a dignidade da pessoa humana, julgo procedente o pedido. Não. Tem que dizer por que naquele caso está sendo resguardada a dignidade da pessoa humana. Então, no Código de Processo Civil, você vê vários momentos em que isso ocorre. As próprias situações de impenhorabilidade, né, de alguns bens, diz respeito a essa questão da dignidade da pessoa humana, a garantia de um mínimo existencial para as pessoas que vivem na sociedade brasileira, né? Eu botei aqui a título de exemplo, claro que vocês vão achar vários outros dispositivos, mas eu coloquei a título de exemplo a questão da menor onerosidade, que está intimamente ligada a essa ideia de preservação da dignidade da pessoa humana. Então, a esse respeito, os artigos 805 e 847 do Código de Processo Civil. Vejamos a redação deles. Percebam aqui como, no final das contas, está se tentando preservar a dignidade da pessoa humana. Ó. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, ou seja, ele consegue satisfazer a sua pretensão por mais de uma forma, né? Não necessariamente vários meios, mas por mais de um modo. Esse é o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito desse tema. O juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. Atenção, meus alunos aí do 7º período do Centro Universitário FAMetro. Nós estamos vendo isso agora. Estamos começando a ver o processo de execução. Vimos até alguns julgados relacionados a essa ideia de menor onerosidade. Então, se o executado consegue demonstrar que tem mais de uma forma de cumprir integralmente sua obrigação, deve-se optar pelo modo menos gravoso. A esse respeito, talvez seja até mais claro o caput do 847. Ó. O executado pode, no prazo de 10 dias, contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado. Agora presta atenção, ó. Desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Porque aqui também tem a questão da primazia dos interesses do exequente no processo de execução. Né? Alguns autores chamam isso de princípio da utilidade, o princípio do resultado. Há outras nomenclaturas usadas na doutrina também. Mas são dispositivos que mostram a aplicação concreta dessa ideia de preservação da dignidade da pessoa humana. Vamos em frente, tem muita coisa a ver aqui com relação a esse artigo 8º. O artigo 8º, né, ele não tem parágrafo, não preciso falar caput. O artigo 8º, ele ainda menciona proporcionalidade e razoabilidade. Aqui é que eu vou mencionar para vocês, eu vou ver se eu consigo colocar um link aqui, um texto bem interessante que foi publicado anos atrás, de autoria de Virgílio Afonso da Silva, cujo título é O Proporcional e o Razoável. Acho que é uma boa leitura para você começar a compreender a ideia de proporcionalidade, a ideia de razoabilidade do direito brasileiro, porque, na verdade, essas questões elas são muito divergentes. O Brasil, infelizmente, ainda não adotou no meio doutrinário, muito menos no jurisprudencial, um consenso do que seja proporcionalidade ou do que seja razoabilidade. Então você acha opinião para tudo que é gosto. Que proporcionalidade é princípio, que é regra, que é máxima, que é postulado. Eu gosto dessa ideia, inclusive eu adotei, vou mostrar daqui a pouco para vocês na obra de minha autoria, que nada mais é do que minha dissertação do mestrado atualizada. Né? Há quem diga que são expressões sinônimas. Enfim, quanto mais você estuda a respeito desse tema, mais você percebe a confusão que é esses temas, né? Proporcionalidade e razoabilidade no Brasil. Então, no meu livro, na minha singela obra, eu botei a capa aqui para vocês, não ficou muito legal, mas enfim, foi o que eu consegui fazer. No meu livro, na página 46, 45, 46, 47, por ali eu trato dessa questão de proporcionalidade e razoabilidade, atreladas à ideia do devido processo legal no seu aspecto substancial. Porque há decisões do Supremo, inclusive, que entendem que a proporcionalidade nada mais é do que o devido processo legal no seu aspecto substancial. Então, tratando desse tema, eu acabei tendo que optar. Na época, até meu orientador, eu disse a ele da minha confusão, né? Quanto mais eu estudava sobre proporcionalidade e razoabilidade, mais opiniões divergentes eu achava. E o que ele me recomendou foi que o Dr. André Lupe, ele me recomendou o seguinte: olha, teu trabalho tem que ter coerência.
Então, se você adotar um determinado conceito para proporcionalidade, você vai ter que usar ele na sua obra inteira. Você não pode ora usar um conceito, ora usar outro, que aí a coisa fica bagunçada, né? Não vai ter coerência o seu texto, né? Então, o que eu fiz? Eu optei por prestigiar a doutrina brasileira. Eu optei por prestigiar Humberto Ávila, que é a sua teoria dos princípios, né? E aí eu menciono ele na minha obra. Ó. Dele, dentre outros autores, eu menciono. Na página 46 eu digo o seguinte, ó. Com mais minúcias explica Humberto Ávila que a utilização do postulado, olha como ele chama de postulado, para ele não é princípio, não é regra, não é máximo, é postulado. A utilização do postulado da proporcionalidade, ou seja, a proporcionalidade para ele é utilizada para aplicação de outras normas, né? Sobretudo na questão do conflito aparente entre normas. Então a proporcionalidade tem que ser utilizada aí, né? Você tem ali na balança a dignidade da pessoa humana e o interesse, a supremacia do interesse público, enfim, situações mais concretas como a questão da liberdade de pensamento, recentemente o Supremo se posicionou sobre isso, né? E a preservação da intimidade, né? Então, quando tem que se sopesar essas questões, a proporcionalidade deve ser utilizada como postulado, né? Então, a utilização do postulado da proporcionalidade exige do Estado, visando alcançar suas finalidades, a escolha entre os meios mais adequados, né, ou seja, que promovam um fim, necessários, ou seja, menos restritos relativamente a direitos fundamentais, e proporcionais em sentido estrito. Nada mais do que seria do que as vantagens que promove superam as desvantagens. Veja como ele não vê proporcionalidade e razoabilidade como expressões sinônimas. Ó. Já a razoabilidade, segundo Humberto Ávila, mencionado na minha obra, seria tão somente um dever de congruência na harmonização do direito com suas condições externas, ou seja, uma relação entre critério e medida, e não entre meio e fim. Mas eu volto a dizer, eu acho que uma leitura interessante para vocês começarem a compreender essa questão é o texto que eu falei ainda há pouco, o proporcional e o razoável, imagino que esteja disponível na internet ainda, faz tempo que eu não consulto. Se eu conseguir, eu vou colocar o link, já terei colocado o link anteriormente para vocês. Mas não se surpreendam, vocês vão achar realmente opinião para tudo que é gosto, tá? Eu preferi prestigiar a obra de Humberto Ávila, então na minha obra eu coloco a proporcionalidade como esse postulado, tá? Mas vocês vão achar autores dizendo que é princípio, vocês vão achar autores dizendo que é regra, vocês vão achar autores dizendo que é máxima, e por aí vai, né? Eu lembro que nas sessões do Supremo Tribunal Federal, quando ainda participava o Eros Grau, por vários momentos ele destacava, olha, vocês estão confundindo a aplicação da proporcionalidade. O próprio Virgílio Afonso da Silva, nesse texto que eu mencionei, ele mostra equívocos do Supremo aplicados no julgamento de casos concretos a pretexto de estarem utilizando a obra de Robert Alex, né, da doutrina alemã, que aliás foi traduzida para o português por Virgílio Afonso da Silva, né? Enfim, o artigo 8º também fala da legalidade. E é importante o artigo 8º mencionar a legalidade porque realmente a gente precisa de um resgate da legalidade no Brasil. Porque às vezes fica parecendo que o judiciário pode fazer o que bem entender. E não, né, gente? O judiciário tem que aplicar o ordenamento jurídico ao caso concreto, mas ele não pode julgar contra a lei. Não obstante, claro, existe a possibilidade de ser feito um controle de constitucionalidade. Né? Existe essa possibilidade de o judiciário reconhecer que uma norma infraconstitucional ela é contrária ao texto constitucional. E nesse caso, claro, vai prevalecer a norma constitucional. De qualquer modo, mais uma vez é importante destacar que é na fundamentação que essa questão vai ficar evidenciada. Se ou foi um caso de controle difuso de constitucionalidade, foi reconhecido pelo órgão jurisdicional uma incompatibilidade de uma norma infraconstitucional com o texto constitucional, ou se ele está fazendo ali um jogo de palavras para fazer o que bem entender. Então não deve o judiciário estar decidindo contra legem, né? Existe o executivo, o legislativo, o judiciário. Então não pode o judiciário agora querer fazer, às vezes, de legislador. Eu digo, estou aqui no campo das ideias, esse é o dever ser. Mas claro que na prática, de vez em quando, a gente vê, sim, o judiciário entrar dentro das atribuições do legislativo. Isso é inegável na atualidade, infelizmente. Infelizmente. Mas o artigo 8º faz esse resgate à legalidade, né? Então, com relação à legalidade, diz a Constituição de 88, no seu artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa, senão em virtude de lei. Então isso não é também para pensar que o juiz é a boca da lei, como se pensava antigamente. Não é para chegar a tanto. Mas a gente precisa ter, até por uma questão de segurança jurídica, né? E nós temos visto, lamentavelmente, o Código de Processo Civil ser descumprido, né? Por decisões recentes, inclusive do STJ, que eu inclusive pretendo no futuro próximo fazer vídeo específico disso para vocês, mas é inegável que o STJ, aqui e ali, ele passa por cima do texto do Código de Processo Civil. Hoje, por exemplo, a gente evidencia isso no Brasil afora, existem comarcas em que os órgãos jurisdicionais não estão, as varas cíveis, né, elas não estão designando a audiência de mediação ou conciliação. Ou seja, eles continuam aplicando a ideia do Código Revogado, de citar o réu para 15 dias apresentar contestação. Sim, mas e por que não designar a audiência se é assim que manda o Código? Porque não. Entendeu? Então, isso é que eu acho que é perigoso, porque a lei está aí para ser observada. E o judiciário é o primeiro que tem que velar pela aplicação da lei. Né? Daí a importância do resgate à legalidade. Tá? Publicidade. A respeito da publicidade, eu tenho esse vídeo aqui, que eu já postei anteriormente, está lá na playlist Teoria Geral do Processo. E não se preocupem que eu vou voltar a falar um pouco mais de publicidade dentro em breve, quando eu comentar o artigo 11. Tá? Então, nesse vídeo eu não vou entrar nessa questão de publicidade. Tá? Tem esse vídeo, que eu já mencionei para vocês, e tem o artigo 11, que eu vou dentro em breve farei um vídeo a respeito dele, e aí necessariamente eu vou ter que voltar a falar de publicidade. Tá? Eficiência. Aqui uma grande novidade do novo código, porque é a primeira vez que se fala em eficiência para atividade jurisdicional. E é claro que essa ideia de eficiência, ela está ligada à ideia de devido processo legal. Como é que você vai pensar num devido processo legal sem eficiência? Agora vejam, não confundam a eficiência com a efetividade. São coisas diferentes. Tá? A efetividade diz respeito à concretização do direito pretendido pelo autor. Né? Houve uma decisão condenando o réu a pagar uma quantia e ele foi obrigado a pagar. Aí você está falando de efetividade. Tá? Agora, essa efetividade às vezes acontece mesmo sem eficiência. Seja porque não foi observada a duração razoável do processo, né? Seja porque foram praticados atos desnecessários. Então percebam que pode haver efetividade sem eficiência, mas o contrário não. Não tem como haver eficiência se não houver efetividade. Porque a atividade jurisdicional só vai alcançar a eficiência pretendida se houver efetividade. Tá? Não sei se ficou claro para vocês, mas a eficiência ela diz respeito muito mais à atuação do órgão jurisdicional. É uma nova roupagem, talvez uma evolução da ideia de economia processual. É de se extrair o máximo de cada ato processual. Isso é o judiciário atuar de forma eficiente, né? Atendendo sobretudo à duração razoável do processo. E a efetividade é a concretização da decisão. Então, por mais que tenha sido ineficiente a atividade judicial, se ela consegue fazer cumprir o seu veredito, houve a efetividade, tá? Apesar de não ter havido eficiência. Agora, sem efetividade, esqueça a eficiência, porque não tem como existir uma sem a outra. Tá? Vamos em frente. Na Constituição. Então, o caput do artigo 37, ele diz que, da Constituição, tá? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados... E veja, o próprio caput do 37 já fala de qualquer dos poderes da União. Então, o judiciário já devia ter subentendido aqui dentro, né? Mas não era o que se pensava, não. Isso aqui se pensava muito mais para o executivo, né, do que para o judiciário. Ou pelo menos se pensava para o judiciário somente no âmbito administrativo, da prática de atos administrativos, mas não para o exercício da função jurisdicional. Então o artigo 8º traz essa necessidade de eficiência também no exercício da atividade jurisdicional, e não apenas na prática de atos administrativos. Tá? Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios. Há uma técnica de memorização que o pessoal pensa em LIMP, né? LIMP, que são as primeiras letras dos princípios que estão aqui no caput do 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o seguinte. Aí tem o restante do dispositivo que não nos interessa agora, né? Mas as pessoas lembram de LIMP, né? Para lembrar desses princípios. Então a eficiência, apesar de estar aqui no caput do artigo 37, apesar de o caput do 37 falar dos poderes, né? Fala de qualquer poderes da União, mas ele, para o judiciário, era pensado, quando muito, para essas questões meramente administrativas. E o artigo 8º agora não deixa dúvida. Deve a atividade jurisdicional ser exercida de forma eficaz, atendendo à duração razoável do processo, atendendo enfim,
o devido processo legal e, sobretudo, com essa ideia de uma evolução da ideia de economia processual. Esse é um órgão jurisdicional eficiente, né? Que consegue extrair o máximo de cada ato processual. Tá aí a ideia também, muitas vezes, de aproveitamento dos atos processuais, né? Então, no Código de Processo Civil, vejam uma ideia aqui de uma atividade jurisdicional mais eficiente. Eu não vou, já li dispositivos legais demais até nesse vídeo, mas eu remeto a vocês à redação do artigo 191, tá? Que permite, do Código de Processo Civil, que permite a elaboração de calendário processual. Se não me falha a memória, acho até que eu tenho um vídeo postado sobre isso. Se eu tiver, eu vou colocar o link aqui para vocês. Eu acredito que eu já tenha. Não tenho bem certeza não, mas eu acho que eu já fiz sim. Tá? Então essa possibilidade do calendário processual, ela certamente vai colaborar muito para a atividade jurisdicional ser exercida de forma mais eficiente. Né? Porque vocês vão ver pela redação do 191 que, estabelecido esse calendário, são dispensadas inclusive as intimações, uma vez que o calendário já está estabelecido. Então as partes não precisam ser intimadas para aqueles atos que já foram especificados no calendário. Então isso daria uma rapidez muito maior para o procedimento. Né? Então, minha gente, tudo isso para falar do artigo 8º do novo Código de Processo Civil. É claro que existe muito mais a ser dito a respeito desses temas. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.